canal. E antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, curtir e deixar o teu like e comentar, deixar um feedback, deixar algum comentário aqui embaixo, tá bom? É muito importante essa participação de vocês e faz toda a diferença. Nesse vídeo eu vim aqui conversar com vocês sobre emagrecimento, sobre o que pode, sobre o que não pode, como eu vou saber se eu posso, como eu vou saber se eu vou emagrecer, eu posso comer as coisas que eu gosto, eu não posso, como é que essas coisas acontecem. Bom, então vamos começar entendendo como acontece o emagrecimento. O emagrecimento, ele acontece quando a gente está em déficit calórico. Ok, mas o que é déficit calórico? Déficit calórico é comer menos calorias do que o nosso corpo gasta. E dentro deste gasto de calorias, englobam as calorias necessárias para que o nosso organismo funcione, as calorias gastas no treino e nas atividades diárias. Então, o nutricionista faz um cálculo e dentro desse cálculo eu vou saber qual a quantidade de calorias que eu preciso ingerir no meio-dia para que ocorra o emagrecimento. Dentro disso, existem muitas dúvidas de vocês sobre eu posso comer as coisas que eu gosto ou eu deixo de comer as coisas que eu gosto, o meu emagrecimento vai ser como? Eu vou poder ter a minha vida social ou eu vou ter que levar marmita para tudo que é lugar? Meu Deus do céu, eu posso comer ou eu não posso comer? Se tá calculado nas minhas calorias, eu posso comer tudo que eu gosto? Calma que eu vou te explicar. Antes de pensar em calorias, a gente precisa pensar em qualidade alimentar. Tá? A gente precisa pensar em ter uma base alimentar bem estruturada, bem feita, com todos os nutrientes, nutrindo o nosso corpo, promovendo saúde e promovendo bem-estar. Pensando nisso, a gente começa a pensar nos alimentos em que a gente gosta e nos alimentos que a gente não gosta. Não existe nenhum alimento que vá te engordar exclusivamente, assim como não existe nenhum alimento que vá te fazer emagrecer. Esse é o primeiro ponto. Ok, existe uma linha entre esses dois pontos, o que emagrece e o que engorda. E o que determina isso são as quantidades. Então é claro que tu pode encaixar os alimentos que tu gosta na tua alimentação estando em déficit calórico. Tem como sim comer as coisas que tu gosta estando em processo de emagrecimento. Embora a gente não escute falar muito disso, todos os alimentos precisam fazer parte da nossa alimentação. Porque embora ele não seja nutricionalmente bom, o alimento ele não é só caloria, o alimento ele não é só uma composição. Existem fatores emocionais, fatores afetivos que seguem fazendo parte da nossa vida, independente do processo que a gente está, seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, ou até mesmo uma mudança na alimentação. Então, a gente escuta muito falar, mas isso é muito calórico, mas isso é pouco calórico, isso eu posso comer, isso eu não posso comer. E a gente precisa entender qual é a importância da qualidade alimentar no processo de emagrecimento. Não é simplesmente estar dentro das calorias que eu preciso comer, que tá tudo bem, eu posso comer o que eu quiser, porque se fosse assim, a gente conseguiria facilmente encaixar todo um déficit calórico dentro de alimentos mais palatáveis, como pizza, hambúrguer, chocolate, refrigerante e etc. Só que isso não é saudável. Esses alimentos precisam fazer parte da nossa rotina. A gente necessita disso, a gente necessita de momentos sociais com alimentos mais palatáveis, mas eles não podem e nem devem ser a nossa base de alimentação. Ok, mas por quê? Porque a gente precisa de saúde, a gente precisa de nutrientes. O nosse corpo exige isso da gente. Seja para disposição, seja para um bom rendimento no treino, um bom rendimento no trabalho, nos estudos. Enfim, nós precisamos nutrir o nosso corpo. Então, no processo de emagrecimento, a base do emagrecimento acontece com uma alimentação saudável, com uma alimentação com alimentos in natura, com verduras, vegetais, folhas, frutas, arroz, feijão, batata, carne, ovo, laticínios como queijo, leite, iogurtes naturais. Essa deve ser a base alimentar num processo de emagrecimento e em qualquer outro processo que a gente vá vir a ter na nossa vida em busca de objetivos estéticos ou até mesmo de saúde. Mas não tem problema comer alimentos que tu goste nesse processo. O grande problema é que as pessoas pensam em emagrecimento e vem uma coisa nelas do tipo, meu Deus do céu, eu quero emagrecer, mas eu vou parar de comer tudo que eu gosto, a minha vida vai acabar. Não. Relaxa e pensa comigo. Se eu tenho uma alimentação 90% das vezes saudável, tá? Com alimentos de verdade, dentro do meu processo de emagrecimento, 95% para ser mais exato. E aquele 5% eu converso com o meu nutricionista e a gente consegue encaixar alimentos que eu goste na minha rotina. Eu não vou emagrecer? Vai! E além de emagrecer, tu vai emagrecer de uma forma tanto saudável em alimentação como em cabeça, porque tu vai entender que não existe alimento proibido.
Não existe alimento proibido em nenhum dos processos que a gente passa na nossa vida. Emagrecimento, mudanças de hábitos alimentares, hipertrofia, isso não existe. O que existe são até mesmo estratégias que podem ser feitas quando a gente vai comer algo mais calórico no dia, estando em emagrecimento, mas isso é um papo por um outro vídeo que eu quero trazer para vocês. Algumas estratégias para se fazer quando vai sair um pouco da dieta, tá? Mas dá para encaixar esses alimentos sim. Não tem por que o emagrecimento ser algo tão pesado, ser algo tão considerado até mesmo ruim, sendo que a gente segue se alimentando da mesma forma. O que muda são as quantidades. Mas um ponto muito importante da gente dizer, para que a gente tenha um emagrecimento saudável, a gente precisa preparar a nossa cabeça primeiro. Por que a gente precisa preparar a nossa cabeça primeiro? Porque a gente tem o costume de se auto-sabotar em algumas coisas. Se o doce é fit, eu acredito que eu posso comer mais do que se eu fosse comer um doce que não é fit. Se o refrigerante é 0, eu acho que eu posso tomar aquele refrigerante todos os dias, que tá tudo certo, e meu Deus do céu, e ok. Se a cerveja é sem álcool, eu posso tomar... Não. A gente precisa entender que a gente pode tudo, mas não tudo, principalmente no processo de emagrecimento. Tudo é muito determinante, as quantidades determinam muito se o emagrecimento vai acontecer, se o emagrecimento não vai acontecer. Então, a gente precisa se atentar e a gente precisa preparar a nossa cabeça para isso. Antes de pensar em emagrecer, eu preciso pensar em me alimentar saudável. Eu preciso aprender a gostar do processo, eu preciso aprender a curtir o processo. E aí, então, eu dou um próximo passo. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu já cansei de dizer, e eu tô em fase de emagrecimento, e eu não abri mão de nada do que eu gosto de comer. Muito pelo contrário, eu como as coisas que eu gosto, não tudo e nem sempre, mas eu não deixei de comer as coisas que eu gosto. O emagrecimento, quando a gente está em fase de emagrecimento, a gente precisa entender muito mais sobre as quantidades das coisas. A gente precisa se atentar muito às quantidades, mas a qualidade também. Eu vou dar um exemplo muito claro, tá? Que o meu emagrecimento estivesse acontecendo à base de fast foods e chocolates e refrigerantes. Isso não me traz saciedade. Começamos por aí. Um alimento, um fast food, ele não traz uma saciedade com um prato de comida, com todos os nutrientes, com todos os macronutrientes ali e micronutrientes, me traria. Eu não tenho essa saciedade, a quantidade de fibras eu não tenho. Ele é um alimento palatável, que eu gosto de comer e vai me gerar uma saciedade ali cerca de 1 hora no máximo. E isso tende a quê? Que eu coma mais, porque eu não vou estar saciada. Então é muito mais inteligente que eu deixe essa refeição do fast food para, por exemplo, um momento em que eu vou sair com as pessoas que eu goste e eu mantenha a minha base alimentar saudável, elevada e as coisas que eu gosto de comer nessa escala mais abaixo e eu tenha o meu emagrecimento e eu tenha a minha saciedade e eu viva esse processo do emagrecimento de uma forma extremamente saudável e gostosa, do que eu tentar predominar uma coisa que eu vou acabar comendo menos e provavelmente eu vou me sabotar. Então existem muito essas dúvidas quando eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ah, mas eu quero emagrecer, mas eu posso comer isso? Ah, mas eu quero emagrecer, mas eu posso comer aquilo? Gente, vocês podem comer de tudo. O emagrecimento não é pra gente tratar ele como algo ruim ou como algo que vai nos punir, ou que a gente não vai ser feliz fazendo. Claro que dá pra ser feliz no processo de emagrecimento. Claro que dá pra gente comer as coisas que a gente gosta no processo de emagrecimento. A gente precisa entender sobre as qualidades alimentares, sobre as quantidades. Quando a gente vê por aí, mas tá dentro dos meus macros. É extremamente importante sim bater a quantidade de macronutrientes no dia, tá? A quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura. Isso é fundamental no processo, não somente de emagrecimento, mas no processo de hipertrofia, enfim, é muito importante. Mas não é só sobre isso. O emagrecimento não é só sobre isso. Uma alimentação não é sobre macronutrientes. Não é só sobre a quantidade de calorias. Não, a gente precisa pensar na nossa saúde. Porque antes de ter um corpo esteticamente bonito, eu preciso ter um corpo saudável, que vá me suprir as minhas necessidades, que vá suprir as funções que eu preciso fazer, seja no trabalho, seja na faculdade, seja trabalhando e estudando, seja com os meus filhos, seja, enfim, eu preciso ter um corpo saudável, eu preciso emagrecer de forma saudável. O grande tabu do emagrecimento é as pessoas vivem no 8 ou 80. Ou elas não emagrecem, ou elas desistem do processo de emagrecimento porque elas acham que é muito difícil,
Ou então elas vivem num extremo, eu não vou comer nada fora da dieta, eu não vou sair da dieta, eu não vou comer nada do que eu gosto, eu prefiro sofrer. As coisas não precisam ser assim, tá? Como eu já falei, não existe nenhum alimento proibido, não existe nenhum alimento que engorde e não existe nenhum alimento que emagrece. Existe a gente se atentar às quantidades, tá? Existe a gente se atentar à maneira em que a gente está comendo, estar presente na hora da refeição, sentir o nosso corpo, saber entender, eu tô saciado, ou geralmente, é o que eu sempre digo, quem faz acompanhamento com o nutricionista, é muito importante conversar com o profissional, ser honesto com ele, ó, isso aqui eu não tô me adaptando, ou ó, eu tô sentindo falta disso, e encaixar, fazer da tua dieta e do teu processo de emagrecimento algo gostoso, algo que faça bem pra ti, algo que tu goste, algo que vai te trazer uma sensação de bem-estar, porque a busca pelo estético, a busca pela, enfim, seja lá pelo que tu tá buscando emagrecer, ela precisa ser prazerosa, ela não pode ser considerada como um castigo, porque senão as coisas ficam mais complicadas. Outro grande fator discutível no emagrecimento é: se eu cortar o carboidrato, eu vou emagrecer mais rápido? Não. Tá? Não emagrece mais rápido. Não existe esse grande mito dos carboidratos, né? Esse grande peso que eles têm, que as pessoas acham que se cortarem o carboidrato elas vão emagrecer mais rápido. Não, tá? O que emagrece, eu volto a dizer e eu vou bater nessa tecla sempre, é o déficit calórico. Dentro de uma alimentação em déficit calórico deve e pode conter todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Por quê? Porque todos eles fazem parte. O carboidrato é o nosso maior fornecedor de energia. Se eu corto ele, eu me torno uma pessoa letárgica, uma pessoa que não consigo render nas minhas coisas, e não é isso que a gente quer. Muito pelo contrário, a gente está buscando emagrecimento em prol de saúde, em prol de mais disposição, de uma autoestima melhor. Então, cortar o carboidrato não emagrece mais rápido, não vai acelerar o teu processo de emagrecimento. O que acelera o processo de emagrecimento, não é nem acelera, ele deveria fazer parte, é uma alimentação, uma dieta, enfim, em déficit calórico, alinhada com um bom treino, que tu tenha adesão em ambas as coisas. Isso sim. Outra coisa que eu acho importante falar sobre emagrecimento: se eu treinar em jejum eu vou emagrecer mais rápido? Também não. Isso não acontece, o jejum não é superior a nenhuma outra estratégia. Então não parem de comer e vão treinar loucamente achando que é isso que vai fazer com que vocês emagreçam mais rápido, até porque se ao desjejuar, ao tu fazer a tua primeira refeição, ela não esteja alinhada com os teus objetivos, não tá adiantando nada fazer jejum. Não existe milagre para o emagrecimento. Eu acho muito importante, quando a gente entra nesse fator do emagrecimento, deixar isso claro. Não existe produto que faça milagre. Então é muito mais fácil tu ter uma alimentação balanceada em déficit calórico, que tu coma o que tu goste, em numa escala inferior a uma alimentação saudável, porque a nossa base alimentar saudável, ela precisa sempre estar aqui, e os alimentos menos nutritivos aqui. Não tem como fazer o inverso, porque a gente não vai ter saúde. Então, se tu tem essa base aqui saudável e os alimentos que tu gosta, é muito mais vantajoso e muito mais provável, não, é 100% de certeza, que o teu emagrecimento vai ocorrer de forma efetiva, saudável e nutritiva como precisa, do que tu ir recorrer a produtos que prometem resultados milagrosos, que no final das contas não valem a pena, tá? Outra coisa que eu acho importante falar sobre emagrecimento, que eu sei que existe muito tabu: refrigerante zero, cerveja sem álcool, posso tomar livremente? São escolhas. O refrigerante zero, Coca-Cola, Pepsi Twist, todos os refrigerantes zeros, mas esses dois em princípio não contêm calorias. Eles não contabilizam na dieta, realmente não tem calorias, mas eles têm uma grande quantidade de sódio. Então é importante prestar atenção. Tem necessidade de tomar todos os dias? Não tem. Então eu vou deixar para tomar em momentos que eu goste mais. Sempre optem, inclusive, por refrigerantes zeros, tá? Quando vocês forem, se tu não consegue ainda tomar uma aguinha com gás e limão, ou se tu prefere, é 1000 vezes melhor tu tomar um refrigerante zero, sim, principalmente Coca-Cola zero e Pepsi Twist, que a gente sabe que são zeros, tá? Então não há uma necessidade de tomar toda hora. Eu preciso tomar? Não, eu posso deixar para tomar em momentos especiais. Eu preciso comer chocolate todos os dias sendo apaixonado por chocolate? Se tu não sente vontade, não precisa. O grande problema é as pessoas, quando elas descobrem que elas podem comer de tudo, elas querem comer de tudo todos os dias. Às vezes nem estão com vontade. Então se atentem aos sinais que o corpo de vocês dão para vocês, às vontades. No emagrecimento, em específico, isso é muito importante.
Eu geralmente, quando eu vou na minha nutricionista, quando eu tenho retorno com ela, e eu como algo fora da dieta, enfim, um doce, alguma coisa, eu nunca como por comer. Eu sempre procuro escutar o meu corpo, isso até é uma dica pra vocês. Eu tô com vontade de comer um doce. Tá, mas é um doce específico? Não, então não tem necessidade. É diferente quando me bate uma vontade, eu sou apaixonada por bombom de morango, de comer aquele bombom de morango. Bom, então eu sei que eu vou ir, eu vou comprar um bombom de morango, eu vou comer e eu vou matar essa vontade, eu vou saciar essa vontade. Então saber escutar as nossas vontades. Porque vontade de comer coisas a gente vai ter sempre, mas não é sempre que a gente tem que atender aquelas vontades. Porque é muito importante a gente saber ouvir os sinais que o nosso corpo dá. Então dá pra se comer de tudo, mas não tudo, eu sempre bato nessa tecla. O emagrecimento ele pode e ele deve ser gostoso. Não é um momento pra gente sofrer quando a gente come, pra gente deixar de aproveitar os momentos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos namorados ou namoradas. Não é um momento de sofrimento. Óbvio que é uma adaptação a algo novo, é uma adaptação a um plano novo, a uma nova maneira de comer, a uma nova maneira de entender o nosso corpo. Às vezes a gente tá acostumado a comer no intuitivo, tô com tédio, come, tô com sede, eu como, tô com isso. A gente tem que aprender, né, nesse processo a respeitar o nosso corpo, a entender que é algo novo, em alguns momentos pode sim ser mais difícil, mas a gente precisa ter paciência e é por isso que eu digo, a gente primeiro prepara aqui, para depois a gente pensar em passar essa mensagem para o nosso corpo. O emagrecimento ele dá, eu sou a prova disso, dá pra ser o emagrecimento dá sim pra ser um momento prazeroso, a gente não precisa se culpar pelas coisas, a gente consegue facilmente viver esse processo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais autônoma, quando a gente entende o que a gente está fazendo e quando a gente entende o nosso corpo. Não ceder a todas as nossas vontades, muitas das vezes é um pouco difícil no começo, mas a gente aprende, é um processo em que a gente tem que estar aberto a aprender, que a gente tem que estar aberto a entender se eu realmente estou com vontade de comer um chocolate ou daqui a pouco é só porque eu estou com tédio, até que ponto isso vai influenciar. Mas é isso que eu sempre digo e eu gosto de dizer isso pra vocês sempre. Não existe alimento proibido. Não existe um alimento que vai te engordar ou que vai te emagrecer exclusivamente. Todos os alimentos fazem e devem fazer parte da nossa rotina, seja em qual objetivo a gente esteja, desde que a gente saiba o momento de comê-los, quanto comê-los. Por quê? Porque a gente precisa aprender a não ser refém da comida, mas a não transformar ela em nossa inimiga. Porque a comida faz parte da nossa vida e ela vai fazer sempre. A gente precisa pegar, olhar para aquela refeição e fazer as pazes e entender que não é o bolo que a minha avó faz que vai me engordar, assim como não é a salada que eu como que vai me emagrecer, mas é a junção dessas duas coisas em equilíbrio e em déficit calórico no processo de emagrecimento que vai me gerar um emagrecimento, que vai me gerar uma autoestima melhor, que vai me gerar uma autonomia sobre as minhas escolhas. Então, para esse vídeo falando de emagrecimento era isso, eu espero muito que vocês gostem e vale reforçar mais uma vez. Se inscrevam no canal, ativem as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo, deixem o like de vocês e deixem comentários com sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui, o que vocês acharam desse vídeo, se ficou alguma dúvida sobre emagrecimento, que eu tô sempre de olho por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.